Você já parou para imaginar o que acontece quando um jovem atacante entra em campo decidido a transformar aquela noite em algo inesquecível? Foi exatamente isso que se viu em solo francês. Endrick, atuando por empréstimo, encarou um adversário fora de casa e simplesmente tomou conta do jogo. Uma atuação devastadora. 3 gols que silenciaram o estádio, desmontaram completamente a linha defensiva rival e fizeram o continente europeu voltar os olhos para ele. Não foi apenas uma boa exibição, foi uma declaração clara de que o futuro resolveu chegar antes do esperado. De repente, conversas internas começam a surgir, comentários de bastidores ganham força e nomes importantes passam a falar algo que poucos imaginavam ouvir tão cedo. A surpresa, a admiração e, principalmente, a sensação de que o plano original pode mudar. Isso não é exagero, é realidade. Se você também sente aquele arrepio ao ver um talento puro explodindo diante dos seus olhos, fica comigo, porque o que vem pela frente prende a respiração. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum detalhe dessa história que pode mudar muita coisa. Agora, pensa comigo. O Lyon entra em campo longe de seus domínios para enfrentar o Metz. Um duelo que no papel parecia comum, longe de virar manchete internacional. Mas Endrick pisa no gramado com uma postura diferente. Desde os primeiros instantes, ele se oferece para o jogo, parte para cima dos zagueiros, pressiona a saída de bola, demonstra fome. Não é mais aquele garoto retraído que chegou à Europa. É alguém que entende que grandes noites não pedem licença para acontecer. O primeiro gol surge ainda cedo, e é daqueles lances que respiram categoria. O capitão encontra um passe preciso e Endrick domina com confiança, finalizando com um toque sutil por cobertura. Um gesto técnico refinado que deixa o goleiro sem reação. O estádio sente o impacto imediatamente. O segundo gol vem ainda antes do intervalo. Um lançamento em profundidade, um movimento inteligente, controle absoluto e uma finalização fria, rasteira, no canto. Postura de jogador experiente. O terceiro gol fecha a noite perfeita. Um drible curto dentro da área, a falta inevitável e a cobrança convertida com tranquilidade, deslocando o goleiro. Atuação completa. 3 gols em uma mesma partida, o primeiro hat-trick da carreira profissional e um recorde histórico quebrado com a camisa do clube. O feito coloca o nome dele entre os mais jovens a alcançar tal marca na Liga Francesa e o insere em listas que antes pareciam distantes, ao lado de brasileiros lendários que marcaram época no futebol europeu. Quando esses paralelos surgem, a dimensão do que aconteceu fica clara. A repercussão explode imediatamente. Programas esportivos abrem com os lances, jornais estampam o sorriso do brasileiro, comentaristas debatem se aquela noite não redefiniu a temporada inteira do Lyon. A equipe buscava uma referência ofensiva, alguém capaz de assumir responsabilidades. E, de repente, encontra isso em um jovem que não pediu permissão para ser protagonista. A defesa adversária passa a recuar, dobrar marcação, se desorganizar. Isso abre espaços preciosos para os companheiros e muda completamente a dinâmica do jogo. O placar elástico vira detalhe. O que permanece é o impacto individual de quem altera o comportamento coletivo da partida. E o mais impressionante é que não se trata apenas de finalização. Endrick participa sem a bola, ajuda na recomposição, pressiona alto, troca de posição, aparece pelos lados, infiltra entre linhas. A defesa rival parecia perdida, discutindo quem deveria acompanhá-lo. Essa versatilidade é exatamente o que o futebol moderno exige de um atacante. Dinamismo, intensidade, entrega constante. Se essa explosão de talento também te empolga, você já sabe o caminho. Se inscreve no canal porque histórias como essa continuam surgindo por aqui e você não vai querer ficar de fora. Mas o coração acelera ainda mais quando olhamos para o outro lado dessa história. Nos bastidores do Real Madrid, o nome de Endrick volta a circular com força. A comissão técnica acompanha cada partida de perto, recebe relatórios detalhados e a leitura interna se torna cada vez mais clara. A evolução está acontecendo mais rápido do que o planejado. E quando um clube desse tamanho percebe que um jogador pode estar pronto antes do planejado, as decisões começam a ganhar urgência. O ambiente em Valdebebas muda. Não é um clube que se empolga facilmente, mas há uma sensação crescente de que o empréstimo pode não durar tanto quanto imaginado. O treinador,
que sempre manteve contato e acompanhou o desenvolvimento do jogador, se mostra impressionado com a maturidade apresentada. Pessoas próximas ao clube relatam que cada atuação reforça a ideia de antecipar o retorno. O presidente, que autorizou a saída após uma conversa sincera com o próprio atleta, também demonstra entusiasmo. Nos bastidores, o nome de Endrick aparece com frequência, e há avaliações de que ele pode voltar já na próxima janela, com uma integração gradual ao elenco principal. Não se trata apenas de aposta futura. O clube enxerga características imediatas que encaixam no modelo de jogo: velocidade, pressão alta, presença diária, mobilidade constante. Uma opção pronta para ampliar o leque ofensivo em um elenco que exige respostas em todas as competições. Claro que decisões desse porte exigem cautela, planejamento, contratos, equilíbrio do grupo, mas o desempenho apresentado reforça a sensação de que o talento está maduro para um passo maior. Fora de campo, a postura também impressiona. Rotina disciplinada, foco absoluto nos treinos, discurso sempre coletivo, humildade nas entrevistas. Após a partida, ele resumiu tudo de forma simples, mas poderosa. Disse que estava muito feliz, que aquele era apenas o começo. Palavras que entende que o caminho é longo, mas segue com os pés no chão. No Lyon, o clima é de gratidão e empolgação. A comissão técnica e a torcida reconhecem que a presença dele elevou o nível competitivo da equipe. Ele atrai marcação, abre espaços, facilita o jogo dos companheiros. A confiança do grupo cresce quando percebe que pode vencer mesmo longe de casa, em cenários adversos. Endrick se torna referência mesmo sendo um dos mais jovens. Liderança nasce da atitude nos momentos grandes, não da idade. Se o retorno antecipado realmente acontecer, o desafio muda de patamar. A pressão aumenta, a concorrência interna é intensa, a cobrança por títulos é constante. Mas tudo indica que ele cresce justamente quando o palco se ilumina. Esse é o traço que separa bons jogadores daqueles que marcam época. Enquanto nada se define, o foco permanece no presente. Cada jogo é uma chance de evoluir, ganhar experiência e provar que aquela noite especial não foi acaso. Se o nível se mantiver, o retorno deixa de ser rumor e se torna inevitável. Quando a poeira baixa após uma atuação assim, uma certeza fica: Endrick deixou de ser apenas um nome promissor. Ele já mostra que pode ser protagonista em qualquer lugar. O garoto que pediu espaço, que marcou com frieza e maturidade, que mantém os pés no chão mesmo com os holofotes voltados para ele, está construindo algo grande. Seja voltando antes para Madrid ou permanecendo mais tempo na França, uma coisa é clara: o futebol europeu já entendeu que o Brasil entregou mais um talento geracional. Agora eu te pergunto de verdade: você acha que o Real Madrid deve trazer Endrick de volta imediatamente para testá-lo no elenco principal? Ou o melhor caminho é deixá-lo ganhar ainda mais rodagem, quebrar novos recordes e chegar ainda mais pronto? Deixa a tua opinião nos comentários porque esse debate está quente e eu quero saber o que você pensa. Se esse conteúdo te prendeu até aqui, ajuda o canal com o like, se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum detalhe dessa história que pode mudar muita coisa. E quanto mais essa história avança, mais fica claro que não estamos falando de um talento comum. Há algo diferente na maneira como Endrick encara cada partida. Não existe deslumbramento excessivo, não existe acomodação, existe fome, existe uma leitura rara de quem entende o peso do momento, mas não se deixa engolir por ele. Cada jogo pelo Lyon virou um capítulo de construção, não apenas de estatística, mas de identidade. Ele não entra em campo para aparecer, entra para decidir, e isso muda completamente a forma como adversários se comportam antes mesmo do apito inicial. A preparação já não é a mesma, o cuidado é redobrado, a atenção nunca relaxa. Aos poucos, o futebol francês começa a tratar aquele garoto como referência, não apenas pelo que entrega com a bola, mas pelo que provoca sem ela. Linhas defensivas mais baixas, volantes recuando para ajudar, laterais hesitando em subir. Tudo isso cria um efeito dominó dentro do jogo. Companheiros passam a jogar com mais espaço, o time ganha alternativas, a confiança cresce. É o tipo de impacto que não aparece só no scout, mas se sente no ritmo da partida. O Lyon encontra soluções que antes não tinha, porque agora existe alguém capaz de atrair o caos para si e transformar isso em vantagem coletiva. E fora das quatro linhas, a percepção também muda. Torcedores começam a criar conexão, crianças passam a usar o nome dele nas camisas,
A imprensa francesa adota um tom diferente ao falar do brasileiro. Não é mais curiosidade, é respeito. Especialistas começam a discutir não se ele vai dar certo, mas quando vai dar o próximo passo. O debate deixa de ser hipotético e passa a ser estratégico. Qual o melhor momento? Qual o ambiente ideal? Qual o impacto dessa ascensão tão acelerada? Enquanto isso, Endrick segue com a mesma postura. Treino forte, concentração total, discurso equilibrado. Não se coloca acima do grupo, não cria ruído, não alimenta polêmica. Entende que o futebol cobra constância, não apenas brilho isolado. Cada entrevista revela um jogador consciente de onde está e para onde quer chegar. Essa maturidade precoce é talvez o fator que mais impressiona quem acompanha de perto. Talento muitos têm, cabeça no lugar, poucos. No Lyon a sensação é de que estão vivendo algo especial, não apenas por resultados,